Meus amados irmãos, irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na primeira epístola do Evangelho de João, aliás, na primeira epístola de João, 1 João, capítulo 2, e o versículo 18. Vamos ler apenas a primeira frase desse texto, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora. Agora, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 33. Números, capítulo 33. Números 33, a partir do versículo 34. Partiram de Jotibata e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Vamos agora a partir do versículo 41. E partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Jeabarim, no limite de Moabe. Partiram de Jeabarim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes Abarim, defronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no santo nome de Jesus, o teu amado Filho, é que nós colocamos esta reunião diante de Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que faça uma intervenção do céu nesta reunião e nos abra a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós não queremos ler história e nem apenas ouvir discurso. O que nós queremos é ouvir Tua voz. Senhor, então, nos ajude, Senhor. A partir daquele que fala, como de todos aqueles que estão aqui, Senhor, vem a Tua voz e nos fala. Como bom pastor, nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, no nome que é sobre todo nome, no grande nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, eu quero prosseguir hoje compartilhando sobre este tema que começamos a estudar algum tempo atrás e ainda não concluímos. A leitura que fiz, ela aborda as 12 últimas estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Aqui em Números, capítulo 33, nós temos as 42 estações, desde Ramsés, no Egito, até os campos de Moabe. E aqui nós vamos estudar algo muito maravilhoso. Essa região dos campos de Moabe é a região que hoje nós conhecemos como a Jordânia, uma região que faz fronteira com Israel, que é dividida pelo rio Jordão. Meus amados, deixe-me colocar os pontos fundamentais deste assunto. Primeiro, nós lemos ali na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, tomando apenas a frase: Filhinhos, é a última hora. O que tem a ver esta frase com a leitura que fizemos? Quando você estuda estas 42 estações,
você vai ver que o Espírito Santo dividiu esses 42 lugares por onde o povo de Israel caminhou por 40 anos em 12 assuntos. O primeiro assunto abrange de Ramsés e vai até Elim, da primeira até a sexta estação. Se você estuda estas estações, o tema aqui aborda os princípios elementares da vida cristã, ou, por que não dizer, os primeiros degraus, os primeiros assuntos que envolvem os primeiros passos da vida cristã. Depois, o segundo assunto abrange a 17ª, que é uma estação chamada Mar Vermelho, e vai até a 18ª, que é Rissa. Nessas estações aqui são um grupo muito grande de estações, 12, da 7ª até a 18ª. Aqui nós vamos ver o tema de maturidade espiritual, nessas 12 estações. O terceiro assunto vai da 19ª, que é Quelata, até a 25ª, que é Mítica. Essas estações aqui, da 19ª até a 25ª, de Quelata até Mítica, vai abordar os temas da eclesiologia, do ministério cristão. Então, os assuntos que envolvem a vida da igreja, no que concerne o caráter da igreja, como também o ministério cristão. Essa palavra quelata é a palavra hebraica que nos dá a raiz da palavra eclésia, que é a igreja, do grego. E a quarta parte vai da 26ª, que é Rasmona, até a 30ª, que é Jotibatá. Nessas estações, o tema é o discipulado a Cristo. E a última parte vai de Abrona, que é a 31ª, até os campos de Moabe, que é a 42ª. Essas estações são as 12 últimas estações. Elas vão nos falar justamente desse tema, a última hora. Essas estações são chamadas de estações fronteiriças, estações de fronteiras. Porque aqui, a partir de Abrona, a palavra Abrona significa encruzilhada. Por quê? Desde a 15ª estação, que é Ritma, quando o povo de Israel esteve tão perto de entrar na terra de Canaã, mas ali, por causa da incredulidade, eles foram tomados de medo. E por causa do medo, o medo daqueles gigantes, eles não entraram. E eles foram reprovados por Deus. E Deus disse que daquela geração que saiu do Egito, exceto Josué e Calebe, nenhum deles iriam entrar na terra de Canaã. Então eles ficaram andando em círculo por muitos e muitos anos. Possivelmente, eles ficaram aí por 38 anos andando em círculo. E nesses 38 anos, aquela velha geração morreu, uma nova geração nasceu, cresceu, amadureceu, e desde Rasmona eles começaram a ser preparados para entrar na terra. Então, quando eles saíram desse ciclo, agora eles vão chegar em Abrona, porque até então eles estavam andando em círculo. Eles chegam em Abrona e a partir de Abrona eles vão em direção à terra de Canaã. Então, quando eles saíram de Abrona, eles chegaram numa estação denominada Ezion-Geber. Todas essas nós estudamos. Se você se lembrar muito bem, nós paramos aqui no Monte Or. Eu não entrei no Monte Or, porque o tema dessa estação está intimamente relacionado com o ministério espiritual, com o chamado dos anciãos. Então, discerni que não era um momento adequado de tratar isso de maneira congregacional. Há um detalhe muito especial
e aqui nós não fizemos isso, mas da agora em diante eu farei. Porque uma das curiosidades dessas 12 últimas estações é que elas são divididas em pares. É muito curioso isso. Se você quer entender, a Brona tem que estudar junto com Zion Geber. Nós estudamos separado, mas a Brona estuda junto com Zion Geber. Cádiz e Montió são duas estações que elas têm que ser estudadas juntas. Zalmona e Punon também são estações que devemos estudar juntos, é o que nós vamos fazer hoje. Depois tem Obote e Jebarim. Vocês vão perceber, irmãos, como elas se configuram, como elas se completam, como você depende de uma para entender a outra. E de Bongade e Almon de Blataim, da mesma forma. Montes Abarim e Campos de Moabe. Você vai ver que uma faz o pano de fundo para a outra. Então, a partir de agora, nós vamos estudar dessa forma. Hoje nós estudaremos Zalmona e Punon. Vamos aos textos relativos a Zalmona. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Preste atenção. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há nem pão e nem água? Agora preste bastante atenção. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Preste atenção nessa frase. Fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Capítulo 21, versículos 7 a 9. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que quadro nós temos aqui, irmãos? Vamos examinar primeiro Zalmona. Os versículos 4 a 6 nos mostra Zalmona. E os versículos 7 a 9 vai nos falar de Punon. Veja que uma estação completa a outra. Versículos 4 a 6, Zalmona. Versículos 7 a 9, Punon. O que significa Zalmona? Zalmona significa escuridão, significa trevas, sombras da morte. É isso que significa a palavra Zalmona. Deixe-me colocar mais um texto aqui para que possamos fundamentar mais sobre este assunto. Veja o Salmo de número 107 e os versículos 10 a 12. Salmo de número 107, os versículos 10 a 12. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições, em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e havendo desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos, o coração caíram, e não houve quem os socorresse. Está vendo aqui, irmãos? Estes textos aqui, do Salmo de número 107, descreve bem para nós o quadro de Zalmona. Os que se assentaram nas trevas, que é Zalmona, sombras da morte, por se terem rebelado contra, lembra? A palavra de Deus. Que quadro, irmãos?
Eu sou tão grato ao Espírito Santo, irmãos, porque é Ele que inspirou a Bíblia, e é Ele que vai nos ensinar a ler e a interpretá-la. Vamos entender isso aqui, o quadro de Salmão, esses versículos 4 a 6. Aqui é a nova geração. Nós sabemos que a velha geração sempre se rebelava contra Deus, murmurando, em atos de incredulidade e rebelião. Deus os reprovou. Agora há uma nova geração. E a nova geração, desde Abrona, eles começaram e avançaram, passaram por Ezion-Geber, aquela região dos gigantes. Se você estudar no mapa, você vai ver que a região de Ezion-Geber fica perto da região onde um dia eles passaram, que é Ritma, só que fica um pouco mais acima. E dentro dessa região, esses lugares, era uma terra onde havia muitos gigantes. E aqui eles venceram os gigantes. Eles não tiveram medo daqueles gigantes. Outrora, os seus pais não tiveram a coragem de avançar, porque temeram os gigantes. Essa nova geração, eles não temeram os gigantes. Pelo contrário, eles avançaram. Mas quando chegaram em Zalmona, eles começaram a se rebelar contra o Senhor. A Bíblia diz que o povo se tornou impaciente. Sabe o que significa a palavra impaciente no hebraico? Aborrecido, desanimado, desgostoso. Meus irmãos, deixe-me colocar algo muito sério para vocês. Por que que nós estamos estudando essas estações, tendo como o texto áureo, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é a última hora. Porque essas estações, como já lhes disse, são as estações de fronteira. O povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, na plenitude de Cristo. O que eu quero dizer é que estas 12 últimas estações são as estações escatológicas. Essas estações, elas descrevem o quadro exato que nós estamos vivendo nesses dias. Essas estações descrevem o momento que nós estamos vivendo nesta hora. Preste atenção nisso. Então, cada detalhe aqui, irmãos, tem que se enquadrar com o momento que vivemos. Não é uma invenção minha, não estou forçando a interpretação de texto. Seria uma heresia, seria uma blasfêmia à palavra, seria um pecado fazer isso. Humildemente, debaixo do nome de Jesus, eu falo para vocês, é uma atalaia que Deus está colocando aqui, não eu, mas o seu Espírito para nos falar. É a sua voz. Esqueça quem está pregando aqui. Mas ouça a voz do Senhor. O povo ficou impaciente, aborrecido, desanimado. E se tem um tempo de desânimo, o tempo é esse, irmãos. Onde o povo está desanimado. Desanimado com os fundamentos. O que é trivial nós amamos, o que é fundamental nós desprezamos. E não é às vezes porque não queremos, ou porque queremos. É algo espiritual. É um trabalho sutil, às vezes imperceptível do maligno. Meus irmãos, vou falar algo para vocês. Avivamento. Quem aqui é contra avivamento? Tem alguém aqui contra avivamento? Não tem. Eu tenho certeza. Ou ninguém tem ousadia de levantar e dizer, eu sou contra avivamento. Mas eu pergunto, quem aqui tem um compromisso pessoal com o avivamento? Quem aqui? Eu tenho, irmãos. Tem mais alguém? Eu tenho. Agora eu pergunto, qual que é a grande chave para o avivamento? Eu estava lendo sobre o avivamento que ocorreu no século passado, durou 13 anos numa comunidade. 13 anos. 13 anos. E depois esse avivamento morreu. Aí, alguns irmãos entraram em crise. Teve um irmão
que ele também entrou em crise por causa desse avivamento. E ele orava e questionava a Deus: Senhor, por que que o avivamento morreu? Por que que nós não prosseguimos? Por que que veio esse desânimo, tanta incredulidade? O povo começou a afastar daquele fervor, daquela busca. Aí o Senhor falou com aquele irmão algo muito sério, porque durante aqueles 13 anos, eles tinham uma chave, que era a vida de oração congregacional. E os irmãos oravam com muito fervor. E havia um daqueles irmãos que ele sempre estava à frente, convocando os irmãos para orar, mas aquele irmão parou de orar também. Eles se detiveram tanto no avivamento que esqueceram que a chave do avivamento é a oração. A chave do avivamento não é cântico. A chave do avivamento é oração, oração congregacional. Eu pergunto, nós aqui temos um compromisso congregacional com a oração? Se você não tem, você é um inimigo, é uma inimiga do avivamento. Não adianta você falar, eu gosto de avivamento. Você está mentindo para Deus. Ou nós temos que entender o que é a igreja, ou então, irmão, nós estamos na contramão da edificação de Cristo. Ele disse, eu edificarei minha igreja. Como ele está edificando? Lá em João 4,42 vai dizer para nós que ele está edificando com a palavra, com a comunhão, com o partir do pão e com as orações. Se esses 4 fundamentos não for uma busca perseverante, incessante na sua vida, você é contra avivamento. Você pode gostar dos cultos aqui. Os cultos aqui são bons. Tem alguém aqui que é contra os cultos? Eu particularmente amo. Eu amo a hora do louvor, eu amo a hora que nós oramos depois da palavra. Tudo isso é bom. A gente gosta disso. Mas será que Deus está gostando disso? Porque isso pode ser apenas um entretenimento nosso, irmãos. Deus quer muito mais do que culto. Ele quer uma igreja viva, uma igreja que seja luzeiro. Os casamentos estão morrendo. Nossos filhos estão sendo destruídos pelo mundo. E o que a gente está fazendo, irmãos? Gostando de culto. O reino do anticristo está sendo implantado. E cadê a igreja? Jesus está há 2000 anos esperando ela para ceiar com ele lá na glória. Foi a mensagem de domingo de manhã. Ele está há 2000 anos esperando aquela ceia. Um dia ele disse para os discípulos, eu ansiava muito por esse momento aqui. Mas esse momento vai acontecer comigo só lá no reino. Imagina, com aqueles 12, ele teve tanta ansiedade, tanto desejo. Imagine então qual é o desejo do Senhor para ceiar com a sua noiva completa. Você pode imaginar? E nós estamos aqui fazendo ele esperar. Nós estamos fazendo o nosso Senhor esperar mais do que ele deve esperar. E nós não fazemos nada. A única coisa que a gente faz é frequentar culto. Nós temos nossas obrigações, nosso chamado pessoal. O nosso chamado não é pessoal. O nosso chamado é congregacional. O que Deus me chamou para fazer tem que refletir na vida da igreja, não na minha vida particular. O que do encargo do Senhor na minha vida reflete na igreja? O que é que Deus tem te confiado? Você sabe o que Ele tem te confiado? O que isso reflete na vida da igreja? Desânimo, irmãos. Existe um desânimo sutil. E você não percebe. Nós estamos perdendo Deus de vista, irmãos. Estamos sendo consumidos e enganados. Nós não temos tempo. Nossa mente está perturbada. As maiores prisões, elas estão na nossa mente, irmãos. O nosso imaginário está tóxico, nossa vida interior está ácida. Nós precisamos compreender como o Espírito Santo está trabalhando. Nós temos que estar envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Do contrário, irmãos, somos apenas mais espectadores do que cooperadores. Deus não chamou espectadores, Deus chamou cooperadores. Então você tem que
responder diante de Deus, qual é o seu chamado? Ser espectador ou ser um cooperador? Paulo disse, de Deus somos cooperadores, e não espectadores. Povo desanimado, aborrecido. Olha essa palavra, fastio. Sabe o que significa essa palavra? Abominável. Abominável. Sentir repugnância, aversão, nojo. Olha o que diz aqui. E a nossa alma tem nojo, repugnância desse pão vil. Sabe o que significa a palavra vil aqui? Sem valor. Espere aí, irmãos. Eles estão falando do maná. Durante 40 anos, os céus se abriam, e aí Deus mandava uma relva sobre a areia do deserto, e sobre aquela relva caía um elemento estranho na natureza, mas alguns tentaram descrever, diz que era como que uma folha de coentro, mas era da cor de um bidélio, transparente, e eles pegavam aquilo, tinha um sabor de mel. Mas deixe-me ler alguns textos, deixe-me colocar alguns textos. Se você ler, isso aconteceu lá no deserto de Sim, eu vou colocar o texto aí para você, não tem como a gente ir lá e ler toda a porção. Êxodo capítulo 16, versículo 4, foi ali no deserto de Sim, que este maná caiu, e lá no deserto de Sim está assim, eis que eu farei chover para vós pão do céu. Pão do céu. Sabe do que eles estavam com nojo? Do pão de Deus, do alimento do céu, que durante 40 anos fez com que todos eles fossem alimentados. Eles não tinham outra coisa para comer, a não ser aquele maná. Agora imagine, deixe-me colocar alguns textos, anote aí por favor, vou citar cada um deles. Números capítulo 11 e o versículo 7, está assim, era o maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante ao bidélio. Olha o versículo 9, diz assim, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, e sobre este também caía o maná, o que eu falei para vocês, está nesses dois textos. Veja Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3, olha que texto precioso, Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3. Moisés está relembrando eles, aí ele diz assim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheciam. Ele está falando para a nova geração. Agora, ele te sustentou com maná. Agora, observe essa frase, porque ela está intimamente ligada com essa, ele te sustentou com maná, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Irmãos, agora você percebe que o Espírito Santo ele vai ligar o maná com a palavra de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Assim como o maná foi importante para aquele povo, para que eles sobrevivessem no deserto, também a palavra de Deus é fundamental para que nós possamos sobreviver nesse tempo. E o que o inimigo tem feito de nós, irmãos? Ele tem procurado diluir, ele tem procurado, irmãos, afastar o povo de Deus da palavra de Deus. Eu digo para os irmãos, eu falo encarecidamente, vocês que estão aqui, falo a mim também, em especial a mim e a todos vocês que têm tido o encargo do ministério da palavra, não sejam superficiais, não sejam levianos. Eu estou falando com todos, com os que ministram para os jovens, para as crianças.
porque o que vocês pregam tem o mesmo peso que outros pregam aqui nesse lugar, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus ministrada para as crianças não tem um valor menor do que está sendo pregado aqui. Ela tem um grande valor. A mensagem que está sendo pregada nas reuniões das irmãs, seja onde for, minhas irmãs, meus irmãos, sejam atalaias de Deus nessa hora. Isente o seu coração, vá aos pés do Senhor, peça a Ele, diga para Ele: Senhor, fala comigo tua palavra, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, pague o preço que você tiver que pagar, da humilhação, da vergonha, da reprovação, da crítica, da rejeição. Pague o preço que você tiver que pagar, mas tenha consciência que você é uma atalaia de Deus para esse tempo final. Porque o inimigo está fazendo tudo, irmãos, para que nós venhamos nos cansar da palavra de Deus. Olha o que esse povo diz, que a palavra de Deus era algo vil. O Salmo 78 e o versículo 24. Que texto precioso. Esse texto diz assim: fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Aí ele vai concluir esse texto dizendo assim: e lhes deu cereal dos céus. O que era o maná? Olha o que diz esse texto, irmãos. Eu vou usar uma frase, eu me atrevo a dizer isso. O maná era o pão que se comia na mesa dos céus. Eu me atrevo a dizer isso. Mesmo que você perceba que isso é um milagre de Deus, e é claro que era, mas era algo celestial, cereal dos céus. Havia muito mais do que algo para alimentar a fome deles, irmãos, naquele maná. Naquele maná havia o cuidado de Deus, havia a misericórdia de Deus, havia o trabalho de Deus, havia o amor de Deus, havia a presença de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, irmãos, você vai ver o lugar que a palavra ocupa. E você vê nos nossos dias, irmãos, como diz lá em 1 Samuel, naquele tempo de Eli, naquele tempo de apostasia, lá diz assim que a palavra de Deus era muito rara. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Há uma extrema, há uma urgência, necessidade que nós nos voltemos à palavra de Deus. Nós não temos percebido como o inimigo está nos roubando dela, irmãos. Nós não temos percebido o que o inimigo tem feito com a nossa mente agitada, nossa mente entulhada, nossa mente que não repousa, nossa mente que não reflete, nossa mente endurecida, enrijecida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor faça uma grande obra em nós. Uma das grandes carências que nós estamos tendo nesse tempo é entender Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele procede os mananciais da vida. A palavra coração, na literatura judaica cristã, fala da consciência, é uma faculdade do espírito, e da mente, e das emoções, que são faculdades da alma. Essa é uma descrição do nosso homem interior. Então, todas as vezes que você ouvir e ler a palavra coração na Bíblia, lembre-se disso: consciência, emoções, nossa mente. Essas três coisas juntas, dentro da literatura judaica, cristã, define para nós a palavra coração. Sobre tudo que você tem que guardar, guarde a sua consciência, guarde a sua mente. Uma pesquisa feita, dizem que 95% da população do mundo não se preocupa com a sua mente. Nós preocupamos com o nosso corpo,
preocupamos com o que comemos, preocupamos com higiene bucal, preocupamos se devemos comer muito sal ou menos sal, açúcar ou menos açúcar, preocupamos com tudo isso. Mas existe uma coisa fundamental que nós não preocupamos, com a nossa mente. Não preocupamos. O que a neurociência está estudando hoje, descobrindo hoje, e colocando como tratado científico, a Bíblia já dizia. Quando Paulo diz assim, em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, e se algum louvor e alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que os cientistas descobriram? Os neurocientistas descobriram, a neurociência descobriu, é que nós precisamos desenvolver a disciplina de uma mente saudável. Nós precisamos eliminar tudo que é tóxico, tudo que é ácido. A nossa mente, irmãos, ela tem janelas. A nossa mente, ela tem janelas. Essas janelas são muito importantes, mas ninguém sabe disso. Está aí. Como, irmãos, nós podemos servir a Deus e não meditar nessas coisas? Olha o que Paulo diz em Romanos 12:2. Quando ele diz, não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Mente tem que ser renovada. O que a ciência hoje está vendendo muito caro, a Bíblia nos oferece de graça. E a gente nunca lembra. O que é uma mente sã? A ciência diz assim, existe o registro automático da memória. Esse registro ele é dividido em duas partes. Memória de uso contínuo é a memória que você usa para o dia a dia, para os seus compromissos, para a sua vida. Aqui é a memória comum, no sentido comum da palavra. Existe a memória existencial. Nessa memória existencial existem muitas janelas, existem muitas comportas. E elas são divididas em 3 comportas, basicamente. A primeira comporta está ligada à informação, ao conhecimento, ao intelecto. Todo o seu conhecimento de informações que você armazenou está aí na sua memória, está registrado aí. Então, a palavra que define essa área da nossa memória é informação. A neurociência chama de janela neutra. Existe uma outra área, que é a área do prazer, da satisfação. Prazer é a palavra que define essa outra área. A neurociência chama isso de janela light. Tudo que te trouxe prazer, alegria, satisfação está armazenado aí. Mas existe também uma comporta na sua mente, onde estão seus traumas, suas angústias. E nessa comporta existem muitas janelas. O nome dessas janelas é killer. Essas janelas atrofiam, paralisam. Pessoas que sofreram traumas, pessoas que sofreram agressões na infância, pessoas que sofreram abusos, abandonos. Elas não sabem, mas essa janela é que, de alguma forma, ela se manifesta em momentos de tensão, e você fica paralisado, você tem reações que você não entende. Irmãos, assim é o nosso mundo interior. E a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso homem interior, guardar a nossa mente, porque aqui é onde ocorrem as maiores e mais terríveis batalhas. É aqui, irmãos. E nós não temos aprendido isso. O que é ciência para o mundo, para nós é palavra de Deus. Nós precisamos ter uma mente renovada. Eu não tenho que agir segundo essa comporta killer da minha memória. Eu tenho que agir segundo a palavra de Deus. É uma guerra, é uma batalha. Aqui, irmãos, espalhada aqui, sentado nessas cadeiras, existem muitas pessoas feridas. Eu não estou falando de pessoas feridas com cicatrizes, pessoas com cicatrizes abertas. E quando alguma coisa acontece, é como se tocasse nessa cicatriz aberta. É por isso que você tem dificuldade de perdoar, é por isso que você tem dificuldade de amar ou reagir ao amor.
isso te limita, isso te puxa para baixo. Quando você está em crise, você fica num precipício, caindo para a depressão. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, o Espírito Santo habita aí, e você está bloqueando ele passar, está bloqueando ele andar. Assim como você também, eu tenho muitos traumas, nós temos traumas, feridas abertas, mas o Senhor colocou dentro de nós a sua vida, a sua palavra. Isso cura, irmãos, isso transforma, isso muda a nossa maneira de andar, muda a nossa maneira de pensar. Nós temos que procurar pensar de maneira celestial. Você não pode ser governado pelas suas emoções, é o seu espírito que tem que governar as suas emoções. Isso aí é viver o cristianismo de maneira real. O contrário é viver o cristianismo irreal. O cristianismo que não é Cristo. O contrário disso é viver o cristianismo que é religião. Isso não é bíblico. Então você vê aqui, irmãos, a necessidade que nós temos da palavra de Deus na nossa mente. Quando você lê o Novo Testamento está carregado disso, deste assunto. Então, voltando aqui para a palavra, irmãos, o que é que nós vemos? Nós vemos que, profeticamente falando, esses dias finais são dias de um desprezo à palavra de Deus. Uma das grandes armas do inimigo no nosso tempo é fazer com que os cristãos desprezem a palavra de Deus. Uma pergunta para você refletir hoje à noite, uma pergunta para te perturbar à noite, uma pergunta para tirar o seu sono à noite, uma pergunta que, se possível for, você não durma hoje à noite por causa dela. Qual é o seu íntimo relacionamento com a palavra de Deus? Como você se relaciona com ela? O único relacionamento que você tem com ela é essa leitura? Isto é, o seu relacionamento é literário? É quando você pega e lê? O relacionamento que você tem com a palavra é um relacionamento que motiva a curiosidade. O único relacionamento que você tem com ela é porque você busca conhecimento. Porque eu quero te dizer que todas essas alternativas estão erradas. Nós precisamos nos relacionar com essa palavra para termos vida. Uma das razões de tanta pobreza espiritual, de muitos cristãos ficarem aí sendo escravizados por Satanás como marionetes. Vou repetir. Uma das razões porque muitos cristãos são escravizados por Satanás como marionetes. Como brinquedinhos que Satanás faz o que quer. Faz da sua vida uma gangorra. Você não cresce, você não amadurece. A vida de Deus não flui na tua vida. Você pode dizer, irmão, mas eu estou sendo reprovado, eu me sinto tão fraco. Eu quero te falar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. No dia que Sansão estava mais fraco, mais envergonhado, ele matou mais pessoas. Ele foi verdadeiramente e tremendamente usado por Deus. O poder de Deus, ele superabunda na fraqueza. Nunca confie em você. Nunca confie em você. Confia em Deus. E alguma coisa ele vai fazer para motivar essa confiança. Ele vai te alimentar da palavra. Satanás não quer que você se alimente da palavra. Satanás não quer que você ame a palavra, porque ele sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra. Irmãos, quantos de nós gastamos nossos ouvidos com coisas que não prestam? Quando eu estava falando aqui sobre a memória, essas descobertas da neurociência, e veja o que é essa comporta killer da nossa mente. Você vê que pessoas assim, elas amam ouvir violência. Por que você assiste o jornal? Me diz por que você assiste jornal. Você assiste o jornal e você é viciado em jornal porque você quer ver sangue, você quer ver guerra, você quer ver o ódio.
Então tem pessoas que assistem o jornal de manhã, o jornal da tarde, o jornal da noite, sabe tudo. O que esses jornais falam? Por que as pessoas gostam de filmes violentos? Por que, irmãos? A mente killer, memória killer, memória onde estão as nossas angústias, os nossos traumas, é isso que domina. A Bíblia diz que tudo que é puro, que é agradável, que é de boa fama, se algum louvor e alguma virtude, isso deve ocupar o nosso pensamento. E por que as pessoas hoje, muitos cristãos, amam violência? Você sabe que essas janelas, elas funcionam por meio de gatilhos. Você já comeu uma comida e quando você está comendo a comida, você lembrou da sua avó? São 5 sentidos. Você está andando num shopping, passa um perfume. Nossa, lembrei de uma pessoa que usava esse perfume. Então a gente tem que perceber, irmãos, como é a nossa mente. Não é só ocupar do nosso estômago, do nosso intestino, precisamos ocupar da nossa mente. As pessoas ficam lutando para fazer regime. O verdadeiro regime você só consegue quando você domina a sua mente. É sério isso. Não adianta fazer cirurgia bariátrica se não fazer uma cirurgia na mente. Isso é sério, irmãos. Não é brincadeira, não. As pessoas precisam aprender a ter um domínio da mente segundo a palavra de Deus. Então, são esses gatilhos. E o que Satanás faz? Ele sabe que você é uma pessoa mentalmente descontrolada. Ele vai ficar impulsionando esses gatilhos, que vai alimentando essa área killer da sua memória. E você não percebe o tanto que você é uma pessoa ácida, amarga, crítica, julgadora. Gosta só de falar de coisas ruins. Encontra com uma pessoa só para falar coisa ruim. Vira um vício. Esse vício é tóxico porque você consegue intoxicar todo o ambiente. Já viu aquela pessoa quando ela entra na sua casa, um caminhão de trevas chega? Ela é sobrecarregada. Você pergunta sobre alguém, ela só tem coisa ruim para falar. Sabe o que é isso, irmãos? Uma pessoa que é controlada por essa mente assassina. A palavra killer é assassino. Essa parte assassina, terrível, tenebrosa, que existe dentro de nós, dentro de todos nós existe, irmãos. Nós, por natureza, somos filhos da ira. Mas Deus nos libertou desse império de trevas, de Zalmona, e nos colocou no reino do Filho, o reino de luz, que é essa segunda janela, a janela do prazer, da alegria. Meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. Eu não vou falar isso agora, mas em algum momento eu quero compartilhar com vocês, aí numa próxima oportunidade, sobre o que existe hoje de neurociência e física quântica nesse assunto que eu estou falando para vocês. O que a física quântica hoje está falando sobre isso, irmãos? O que nós sabemos e denominamos de sensação, a física quântica hoje chama de vibrações. A física quântica, ela estuda as partículas, as possibilidades. Isso é muito curioso, irmãos. E o que isso está fazendo com a neurociência, dentro da neurociência. E não vou falar de ciência, eu vou falar de Bíblia. Nós vamos ver o que a Bíblia fala disso, que eles estão descobrindo. Eu vejo muita gente aí sensacionalizando, e muitas pessoas eufóricas. Só que eu olho para a palavra de Deus e falo, que ridículo. Que ridículo. Estão aí glamorizando a neurociência. Há 2000 anos atrás, Paulo já dizia isso. Há 2000 anos atrás, a palavra de Deus já dizia isso. Há 2000 anos, irmãos, nós temos toda a neurociência da Bíblia que transforma. Não são momentos, é transformação contínua, é crescimento. Entende? É o que Deus deseja de nós, irmãos. Satanás está nos afastando da palavra de Deus. Por isso nós estamos tendo uma mente tóxica, uma mente ácida. Estamos ficando neuróticos.
Deus não quer você neurótico. Deus quer que você seja luz. Deus quer que nas suas provações, nas suas lutas, Ele possa falar, Ele possa te usar na tua fraqueza. O poder que se manifesta na fraqueza, só em Deus nós temos isso, irmãos. Então nós estamos vivendo uma era, momento apocalíptico, uma sociedade que está em convulsão, um mundo que está totalmente perdido, uma terra que cambaleia como um bêbado, mas nós estamos aqui, como diz Paulo, lá na Epístola aos Filipenses, como luzeiro no meio de uma geração incrédula. E não é correto, não é bíblico, não é espiritual que o cristão ele esteja vivendo os mesmos sintomas do mundo. Nós nos sentimos, irmãos, às vezes, agredidos, nós nos sentimos abalados, angustiados, nós nos sentimos muitas vezes perplexos. Mas o que nós vamos fazer, irmãos? Você tem um plano B? Alguém aqui tem um plano B? Porque eu não consigo ter um plano B. Nós só temos um plano Deus. Nós só temos o trono de Deus. Trono de glória, exaltado, desde o princípio é o lugar do vosso santuário. Jeremias 17:12, lembra? Estudamos na conferência isso. Nós não temos outro plano. Nós somos desafiados a entrar confiadamente ao trono da graça. Então não vamos, irmãos, perder isso de vista, porque do contrário, Satanás vai nos colocar numa posição de amargura, vamos desprezar a palavra de Deus, vamos negar a palavra de Deus, vamos abandonar a palavra de Deus. É tudo que o inimigo quer, tirar de nós a vida e a eficácia da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, irmãos, o que nós vamos ter? Cultos bons, com entretenimento? Vamos ter que nos vestir de palhaços para alegrar o povo? Vamos ficar aqui contando história? A palavra de Deus, e só ela, é viva e eficaz. Ela é cortante, ela é penetrante. É isso que eu e você precisamos para sobreviver. Do contrário, irmãos, nós seremos destruídos com este mundo. Veja aqui Zalmona. Deixa eu concluir aqui em Punon, irmãos. Então, Punon é o outro lado. Por um lado, você vê aqui um povo que desprezou aquele maná, aquela dádiva de Deus. O que era o maná para aquele povo do deserto é a palavra de Deus hoje para nós. Nós nunca podemos dizer que a palavra de Deus é algo vil. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é santa. Aí, o que significa Punon? Punon significa perplexidade, confusão. Não é tão diferente de Zalmona. Zalmona é trevas, sombra da morte. E Punon, perplexidade. Diz que o povo veio a Moisés, porque quando o povo se levantou naquela murmuração e maldizendo o maná, a Bíblia diz que serpentes vieram e começaram a morder o povo, e o povo começou a morrer. E o povo disse para Moisés: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor. Que coisa interessante, irmãos. Você vê essa frase, temos falado contra o Senhor. Eles não falaram contra o Senhor, eles falaram contra o maná. Mas agora aqui eles estão entendendo que aquele maná era a maneira de Deus se dar a eles. Foi aí que os olhos deles se abriram e eles viram que desprezar o maná era desprezar Deus. Assim também, irmãos, quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos desprezando o próprio Deus. Porque a palavra de Deus é a maneira de Deus vir a nós e nos alimentar. Você pode dizer, mas eu não estou com tanta fome da palavra, eu tenho ouvido tanta palavra. Esquece, o maná caía todos os dias. Eu e você precisamos da palavra todos os dias, porque Deus sabe o quanto eu preciso, o quanto você precisa. A
Palavra de Deus é a nossa necessidade diária. Nunca venha se jactar achando que você está cheio. Nunca. Que você tem demais, você conhece demais, você já recebeu demais. É triste quando alguém diz assim, eu já recebi muito. Ninguém recebe o suficiente. Tudo que Deus te alimentou está no passado. Você precisa ser alimentado hoje, porque senão você vai ter um coração soberbo. Um dia você vai se fechar quando Deus quer te falar. Você vai resistir quando Deus quer te falar. Você vai dar as costas enquanto Deus está querendo falar com você. Nós, irmãos, como criança, todos os dias, nós necessitamos que a palavra de Deus venha a nós. Então o povo disse assim para Moisés, temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire essas serpentes. Aí diz que Moisés orou pelo povo. Agora observe o que Deus diz. Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. Será que todo que mordido, que olhar para ela, viverá? E Moisés fez uma serpente de bronze. Bronze, na Bíblia, fala do juízo. Sabe que texto é esse, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É difícil ter que dizer isso, mas olhe bem, essa haste é uma figura da cruz. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Senhor foi até aquela cruz. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. A história do pecado começa com aquela serpente do Éden, de Gênesis 3. Quando a mulher foi seduzida e enganada pela serpente, de maneira que a serpente se tornou, ali em Gênesis 3, o sinônimo do pecado, da natureza pecaminosa. É esta aqui. Olha que coisa linda, que figura linda, irmãos. A provisão era aquela serpente. Como assim? A provisão de Deus para nós foi tomar o seu filho, aquele cordeiro, e vestir ele com uma capa de serpente. Como assim, irmãos? Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Nós sim, irmãos, fomos envenenados com o engano da serpente, com o pecado da serpente. Aquela cruz era nossa, mas o nosso Senhor Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, e não havia outra maneira de Deus nos perdoar, a não ser que ele tomasse o nosso pecado. Então Deus o cobriu com os nossos pecados, e ele foi lá na cruz do Calvário, e ele morreu os nossos pecados, ele levou os nossos pecados, ele morreu as nossas mortes, física, eterna, espiritual. Ele sentiu a separação do Pai, ele desceu às profundezas do Espírito, ele se fez pecado por nós. Que coisa linda, irmãos, que provisão que Deus tem para nós. É por causa dessa provisão que eu e você estamos aqui hoje, mesmo nesse tempo de apostasia, mesmo nesse tempo de desânimo, mesmo nesse tempo onde as pessoas têm desprezado a palavra de Deus, nós ainda confiamos que aquele que morreu lá na cruz do Calvário e desceu às profundezas do abismo, Deus o ressuscitou e ele assentou no trono de glória. Ele está lá no seu trono como nosso sumo sacerdote e ele está nos conduzindo a esta mesma glória. Então a palavra de Deus para nós é: não desanime, não abaixe suas armas, levante a sua cabeça. Tempos difíceis, mas o nosso Senhor é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Então nós temos que olhar para Ele. Não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos daquele que morreu na cruz por você, porque se Ele venceu, Ele nos colocou na sua vitória. É isso que nós temos que entender. É isso que Deus deseja nos falar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essas são as lições de Zalmona e Punon. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor. Senhor, nossa única motivação, Senhor, é confiar na tua misericórdia e na tua graça, e nunca em nós, Senhor.
Que a tua palavra encontre em nós corações famintos, fome, anelo por ela. Por mais dura, por mais cortante e penetrante que ela seja, é o que eu preciso, é o que nós precisamos, Senhor. Então vem, Senhor, envia a tua palavra e nos cure. Envia a tua palavra aqui e nos transforme, nos liberte. Envia a tua palavra, Senhor, e traga renovo, porque nós precisamos, Senhor. Nossa mente precisa do trabalho da tua palavra. Nós te pedimos nesta noite em nome de Jesus. Fala com a tua igreja mais uma vez, Senhor. Senhor, fala com cada um de nós. Entra nessas áreas escuras da nossa mente, Senhor. Senhor, vá nessas cicatrizes abertas, Senhor, e penetra com a tua palavra, Senhor. Aqui, Senhor, muitos de nós existem cicatrizes abertas e profundas. Cicatrizes, Senhor, que são marcas de abusos, de abandono, de maus tratos, de rejeição, de frustrações, de decepções, de traições, de engano. Muitas cicatrizes abertas, Senhor. Mas nós não queremos permanecer em trevas. Nos leve para a tua luz, Senhor. Oh, Deus, nos ajude nesta noite, Senhor. Visita a tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Visita, Senhor, a tua filha, o teu filho. Visita nesta hora, Senhor. Médico dos médicos, vem esta noite neste lugar. Oh, Senhor, com a tua palavra, adentre a nossa mente, Senhor. Em nome do teu filho Jesus. Liberta o teu filho, liberta a tua filha desta culpa, desta angústia que o aprisiona, que o escraviza, que o limita, que impede ele de fluir no chamamento do Senhor, na vocação celestial. Nós pedimos a ti, Senhor. Nós pedimos o teu socorro nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, mais uma vez. O Senhor tem vindo a nós sempre, Senhor, apesar de nós, apesar da nossa dureza, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa frieza, apesar da nossa indiferença, o Senhor nunca desistiu de nós, Senhor. E esta palavra ministrada hoje é uma prova que o Senhor, mais uma vez, veio visitar o teu povo. Então visita cada um de nós, Senhor. Visita-nos nos nossos traumas, visita-nos nas nossas fraquezas, visita-nos nesta noite, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.